Alô, estudantes! Hoje nós vamos trabalhar com a série Profissões. Para tanto, nós convidamos o Dr. Fernando Reded, defensor público do Estado do Paraná. Vai contar para nós como foi a sua escolha profissional, primeiramente como estudante, tentando ingressar num curso superior, qual o primeiro curso que fez, depois o segundo e hoje na carreira de defensor público. Muito bem-vindo, doutor Fernando. Muito obrigado. Prazer estar aqui falar um pouco, né, desses momentos de escolhas da nossa vida. A sua trajetória. Sim. Bem, doutor Fernando, você já me contava anteriormente que inicialmente você ingressou na faculdade no curso de administração. Por quê? Você tinha já alguma intenção em administrar uma empresa? Como foi essa primeira escolha? Foi uma escolha ali há alguns anos, né? Então, eu lembro, assim, bem claro, tinha 17 anos, estava no ensino médio, e eu não tinha muita certeza do que eu iria fazer. Então, naquela fase, assim, que eu acho que muitos estudantes passam, né? Eu preciso escolher uma profissão, então as escolhas vai ser minha. E eu, por estudar em escola militar, que até comentei, o Colégio Militar aqui de Curitiba, não sei como é hoje, como que é feita essa exposição do mundo de trabalho para os estudantes, mas eu lembro que à época era muito tímida essa questão da escolha do vestibular. Então era a escolha das carreiras militares que existe uma preparação muito específica e pelo menos uma certeza eu tinha de não seguir esse viés, essas carreiras, e algumas carreiras civis, mas assim, eu lembro de uma feira de profissões, eu acho que não tinha ainda a feira de profissões da Federal, na família não tinha ninguém assim que eu olhasse e identificasse, assim, não, eu quero ter essa profissão, quero seguir essa profissão, e acabei escolhendo à época um curso que fosse mais coringa, assim, que me permitisse fazer assim, algumas opções depois, escolhi administração. Tive a felicidade de passar logo na sequência no curso de administração da Federal. De início foi assim, muito novo, né? Estar na Universidade Federal é uma universidade assim, muito conceituada, a estrutura dela é gigante, então eu lembro com 18 anos, iniciando a faculdade, mas aos poucos eu vi que não era a escolha que eu queria como profissão. Então, logo nos primeiros períodos, nos primeiros semestres? No segundo semestre, eu lembro eu estava decidido já a mudar. Então, eu tinha um amigo meu, se não me engano, o nome dele era Celso. A gente começou a conversar, ele trabalhava no Correio, e daí ele começou a falar de concurso público. Além das opções na iniciativa privada, olha, tem concurso público, alguns são bons, não exigem curso superior, então dá para fazer antes de completar a faculdade, alguns exigem qualquer curso superior, então permite, aquilo me animou, puxa, então se eu estou sentindo que não, na carreira privada, né, trabalhar em empresa, não é algo que eu quero, e eu avaliei que não era algo que me traria alguma satisfação assim, profissional e mesmo sucesso. Falei, vamos tentar, né? Concurso público, comecei a estudar para concurso. Isso já no início do segundo semestre. E daí, estudando para concurso público, eu tinha ali 18 anos, eu me decidi, puxa, a grande parte do estudo para concurso exige conhecimento de leis, conhecimento de conceitos jurídicos, tem que saber o que é Constituição, tem que saber o que é Estado, o que é Federação, e me inclinei para estudar Direito. Então, assim, no segundo semestre eu já estava decidido a não completar a faculdade de administração. Eu completei o segundo semestre, comecei me matriculei para o terceiro semestre, mas já certo que seria o último período meu, porque quando eu tomei a decisão, já tinha passado o momento de inscrições do vestibular da Federal. E na época eu não tinha condições não tinha nem programas de incentivo a cursar em universidade particular, então eu falei, a Federal era a minha única opção. Mas era possível já fazer, tentar a transferência de um curso para o outro? Tinha. Que é o provar, que agora é colocado. Já tinha. Só que daí eu sondei, era assim, pro direito, era algo assim,
era mais fácil fazer o vestibular de volta. É então, bastante concorrido. Muito concorrido. Então eu verifiquei que naquele ano que eu não teve nenhuma vaga, então a chance é muito pequena. Então realmente já tinha esse provar que em alguns cursos é uma opção para o estudante, né, que está ali e sentiu que não é exatamente aquilo, ele pode tentar o provar. Mas daí no meu caso eu vi que não esperar o provar não me traria a certeza do ano que vem estar estudando. Aí eu decidi encerrar, fiz ainda mais um semestre de Direito, que não... de Administração, mas já decidido naquele ano estudar para o vestibular de Direito. Isso foi em 2000, isso foi há 20 anos atrás. Foi em 2023 que eu fiz o vestibular de Direito. 2003. 2003 que eu decidi fazer Direito, e em 2004, nossa, muito tempo. Ingressou. Em 2004 que eu efetivamente fiz o vestibular, ingressei em 2005, iniciei Direito. Então, pelo que você estava nos contando, no momento você entrou na faculdade de Administração, logo no primeiro concurso vestibular, já ingressou, mas ainda não havia decidido se era mesmo o curso que você gostaria de ter como profissão, mas precisava entrar na faculdade, né? Isso geralmente acontece quando os pais começam mesmo a pressionar o filho. E qual é o curso que você vai tentar? Você vai fazer vestibular, enfim. São essas situações que vão surgindo quando um estudante está concluindo o ensino médio. Você optou pelo curso de administração. Sim. Começou a administração, mas aí o que despertou a atenção foi o número de possibilidades de concursos para o concluinte de Direito, né? Para o bacharel em Direito. Eu fiz assim, uma análise no que eu, assim, bem pragmática, assim... E ainda bem que eu me satisfez, tipo assim, a consequência dela. Eu verifiquei que eu fui bem no vestibular da Federal. Eu via que ia bem em provas, em geral. Em provas, em geral, não era uma coisa que eu tinha dificuldade. Então, eu conseguia resolver a prova, sem ficar muito nervoso. Uma outra, né? Mas isso é normal. Mas, em modo geral, ia bem. E como concurso público, para você ingressar, você tem que saber, isso é essencial, você tem que saber fazer prova. Tem que conhecer a matéria e saber fazer a prova. Eu falei, poxa, então, se eu optar por essa carreira, né, essa opção, tipo, ir lá com o Fernando de 2003 pensando, eu acredito que eu vou conseguir mais sucesso profissional do que seguir na carreira de administração, que precisa disso, mas outras habilidades também. E, assim, o receio, eu fiquei muito forte de terminar a faculdade e não... Tá, e agora? Terminei a faculdade, o que eu vou fazer? Eu acho que é algo que eu não... Seria necessário no momento da escolha da profissão eu ter essa consciência, mas eu não tinha, assim, não é só uma faculdade, né? Não vou estudar 4 anos, eu vou estudar para exercer uma profissão. Tipo, eu acho que me faltou esse completo, né, do pensamento, que eu consegui fechar com o Direito. Daí com o Direito realmente como escolha profissional eu me satisfiz, assim, né? No momento que você estava pensando em fazer o vestibular, ingressar na faculdade de administração, já não havia programas como a feira de profissões, de cursos de profissões, os chamados testes vocacionais? Tinha, mas como eu mencionei, a minha formação acabou sendo muito numa escola militar. E você estudou no colégio? Militar de Curitiba, que é do Exército aqui do estado. Sim, que fica ali no bairro do Tarumã, em Curitiba. Tá. Uma escola, assim, em termos de formação técnica, assim, de excelência mesmo, assim, algo que eu vejo o quanto que eu pude, me auxiliou até nessa habilidade de fazer prova, né, que as provas são muito complicadas. Mas nessa questão da escolha, como não sei como é hoje, né? Estamos aí há 20 anos, mas estava muito focada ao ambiente, às escolhas de carreiras militares. Então eu lembro de feiras para seguir para carreira na SpaceX, na SpaceX, a Mana Sequência, Academia de Cadetes do Ar, Escola Naval, feiras tipo assim, de armas do Exército, para você incentivando as carreiras militares. E eu lembro de uma feira, mas bem tímida, assim, de carreiras civis. Eu acho insuficiente para eu conseguir, à época, imaginar, né, o que é cada profissão, o que é cada situação.
E se eu não me engano, acho que não tinha feira ainda que a Federal faz, que é, assim, é fantástica, a feira Federal faz e tal. Que é, outras faculdades privadas também já estão fazendo no momento. Sim, não, é muito legal, porque a gente como profissional, às vezes pensa, tipo, como fazer a profissão, o que a gente precisa, qual que é a rotina de trabalho. Mas o estudante ali do ensino médio, ele tem que experimentar alguma coisa daquilo. Então, tipo assim, algo interação, tem que tocar, tem que mostrar movimento, né, atividade, assim, acho assim, sensacional. Não tinha tanto isso, né, tipo assim, há 20 anos atrás. Por exemplo, aí estamos falando de 2001, 2002. Então, senti que isso fez falta, assim, nessa minha escolha. Sim, ou então um teste vocacional, né? Então, é que para definição. Isso, eu lembro que eu fiz um teste vocacional e o que eu tinha, assim, uma certeza é que eu não consigo manter muita atenção e sucesso com coisas muito exatas. Então, assim, área de exatas, ciências naturais, isso já estava eliminado da minha, da minha escolha. Engenharia, essas coisas que eu não tivesse alguma dificuldade, mas não me despertava interesse, assim, tipo, sempre para mim, assim, como estudante, sempre foi uma coisa meio, assim, maçante de fazer e tal. Diferente de ler, leitura, analisar, tipo, teorizar sobre a questão, ficar aplicando conceitos em outros momentos, ou conduzir um processo, conduzir um projeto, tal. Então, assim, tipo, interação pessoal, essas coisas já me despertava, assim, um pouco mais de interesse. Então, eu já sabia, assim, que era mais para a área de social do que para a área de exatas e ciências. Mas optou por administração. No momento em que houve essa escolha, você buscou, por exemplo, quais são as disciplinas, as matérias que eu vou estudar no curso de administração? Porque é bastante importante também, né? Nós comentarmos porque os estudantes que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento, ficam também indecisos. A primeira recomendação é para que vá e assista, participe, aliás, visite a Feira de Cursos e Profissões. Sim, essencial. Seja das universidades públicas, né, Universidade Federal do Paraná, UTFPR, Universidade Tecnológica, mas também as privadas, porque há a possibilidade dele visitar vários estandes naquela feira e conversar com acadêmicos que ficam nos estandes passando informações. Isso é bem interessante. Nesse caso, também não buscou a grade do curso, no teu caso. No meu caso, não busquei. Eu busquei... de administração, eu lembro que eu ali, depois, no final, aquele momento, eu tenho algumas semanas para escolher, porque senão vai passar, daí eu fui atrás. Daí eu lembro que eu fui no curso, vi a matéria, eu vi que ele tem, eu falei, não curto muito exatas, mas tem ali a disciplina de estatística, disciplina de matemática, mas são poucas, matemática financeira. Certo. Não é o corpo, né, do curso. Daí disciplinas que, sociologia aplicada em empresas, marketing, que é super legal e tal. Então, eu fui, mas não com o tempo necessário. Como eu falei, tipo, faltou assim um pouco de eu ali, com 16, 17 anos, ser exposto a esse mundo, né, das empresas. E talvez tenha faltado também a conversa com um administrador de empresas. Não, isso é essencial. Nós vamos deixar para conversar sobre isso com mais detalhamento no segundo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, programa Eureka, série Profissões. Nesse momento, estamos conversando com o Dr. Fernando Reded, defensor público do Estado do Paraná. Ao longo do primeiro bloco, ele nos contou como foi a sua trajetória estudantil até o ingresso no ensino superior no curso de administração. Então, nós estávamos perguntando, quando nós fizemos o intervalo, nós estávamos perguntando o seguinte: não houve também a conversa com um profissional da área de administração antes de fazer a sua opção. E o quanto isso é importante? Não, assim, é muito importante. A época, como eu falei, foi alguns dias, semanas, escolhi, aquela pressão tem que fazer, porque você não passa ali o calendário para inscrição, você perdeu o vestibular.
Mas eu não tive esse contato com a feira de profissões das universidades, faculdades. É importantíssimo para mostrar como que é o curso, né? Ainda que seja transitório, mas é um transitório de 4, 5 anos, né? Então é importante o estudante saber. Mas depois disso tem o exercício daquela profissão. E mesmo durante a faculdade, tem estágios profissionais. E eu não fiz isso. Isso foi, conhecer essa... E eu conheci essa realidade, conheci a realidade do administrador em empresas, quando estava na faculdade já. Que daí foi um dos elementos justamente que me fez a repensar a escolha profissional. Então, eu fiz testes de estágio, fiz entrevistas, alguns amigos meus começaram a estagiar, a gente começou a conversar, daí eu tive um contato assim, mais imersivo na questão da administração de empresas e daí optei por repensar a escolha depois se tivesse sido feito isso, tipo, anos atrás. Sim, então importante, é muito importante essa posição de contato, conhecer o curso e conhecer a profissão, conhecer a pessoa, né? Não conhecer apenas a leitura, né? Conhecer alguém estudando a faculdade, conhecer alguém exercendo a profissão. Acho que isso é essencial para o estudante. Então já estamos aqui nesse momento de dicas. Sim. Primeira dica é buscar atualmente uma feira de cursos e profissões. Sim. A segunda é conversar com um profissional que já esteja atuando como administrador. Isso, no caso de administração, como administrador de empresas. Sim. E que dê ali a sua opinião, né, sobre como que é o exercício profissional. E eu imagino que isso em todas as outras profissões também, né? No caso do direito, que hoje é minha, conhecer também dentro do ramo do direito, o porquê escolheu direito, qual foi a sua escolha. E você estava dizendo que você fez alguns estágios também, quando estava no curso de administração. Eu fiz um estágio de administração, e daí depois ali, acho que no primeiro... Eu comecei naquele momento que eu decidi parar, eu fui aprovado no estágio. Eu estava tentando estágios e tal, naquela necessidade, às vezes, dúvida, né, de buscar o que eu faço, o que eu não faço. Eu lembro que eu fui aprovado, fiquei nesse estágio até encerrar a faculdade de administração. Fiquei quase um ano, numa empresa aqui de Curitiba. Era Congepan, ficava no Uberaba. Eu trabalhava meio com o setor financeiro, fluxos de caixa, enfim, a empresa pequena, então meio geral, eu era o único estagiário, parte comercial, eu comecei, era uma hora, estava atendendo até de produção lá de pão, assim, que você tem contato, né, com toda a produção da empresa. Bom, neste momento também já começou a despertar a vontade de fazer curso de Direito, em função até das possibilidades e desta abertura de possibilidades em fazer concursos públicos e atuar em diversas áreas. É isso? Exato. E na faculdade de administração, não sei hoje, mas naquela época tinha uma disciplina de direito empresarial para o administrador ter uma noção, né, do que é esse mundo jurídico. E, assim, foi a disciplina que eu mais gostei. Isso contou bastante, né, para a minha escolha. Então, a faculdade de administração acabou também me ajudando a, assim, essas conversas, conhecer carreiras públicas, conhecer ali colegas que já eram servidores públicos, essa disciplina. Então, me ajudou na escolha do direito, assim, me fez ter, assim, uma certeza dessa nova escolha, dessa reopção. E foi logo no finalzinho do primeiro ano de administração que você já fez vestibular para o curso de Direito? Não, porque foi no final do primeiro que eu tinha certeza de que eu iria fazer Direito. Mas já tinha passado a inscrição no vestibular, porque não sei se agora na Federal ainda é um ano só, né, que tem. Mas à época eu não tinha condições de fazer faculdade particular, então era só a Federal única opção. E então eu esperei mais um ano para fazer o vestibular. Então, você se preparou bastante para o vestibular? Fez algum curso pré-vestibular? Fiz. O primeiro, no primeiro para administração não fiz. Para o segundo, assim, já fazia mais, faria 2 anos que eu estava parado de estudar disciplina do ensino médio. Contato com disciplina de história, geografia. Eu fiz Dom Bosco, na época, um semi-extensivo. No começo ainda trabalhava de dia, estudava à noite, depois só estudava para o vestibular da Federal. E daí também na primeira tentativa para Direito você já obteve êxito. Sim, a felicidade foi muito bom. Assim, já consegui, daí em 2005 já iniciei a faculdade. E como foi? Superou as expectativas?
Você já, logo no primeiro ano, você já percebeu que ali era o seu caminho? Sim, assim, quando eu iniciei, eu vi a faculdade, assim, o curso, eu já estava decidido para a carreira pública. Então, eu já tinha conhecimento, eu já tinha, assim, o discernimento que eu queria, ao encerrando a faculdade, fazer concurso público. Eu lembro que, à época, assim, estava muito decidido para concurso para o Ministério Público. E que isso o Ministério Público do Estado do Paraná, para promotor de justiça. E isso me manteve durante toda a faculdade. Então, assim, eu estava certo, tanto que o que eu assim, mais dedicava estudo na faculdade era aquilo que eu avaliava que serviria para a carreira ou para o concurso. Daí aquelas disciplinas assim que eu olho, não, isso aqui é só para passar o diploma, daí eu não dava assim aquela energia do que em relação aos outros. Mas sim, a faculdade foi, assim, ela confirmou as expectativas para o estudo e eu continuei fazendo concursos públicos, né? Assim, mesmo tipo, na faculdade, daí tentando melhores concursos. Eu passei no curso público logo no começo da faculdade e continuei fazendo até o final. Muito bom. Então, é também um outro momento da sua trajetória que é interessante para os nossos espectadores. Que durante a faculdade, mesmo durante a faculdade, sem concluir o curso, você continuava tentando concursos públicos que estivessem mais ao lado do que você gostaria de fazer. Porque no momento que você estava na faculdade, você pensou em algum momento em exercer advocacia também? Pensava, assim, às vezes como uma opção, talvez, mas eu nunca decidi. Às vezes despertava, às vezes, a possibilidade, eu acho talvez, naqueles momentos de crise, assim, de escolha, mas eu nunca abandonei, assim, na questão de planejamento e buscar, assim, como eu mencionei, tipo, me dedicar mais para as matérias que me auxiliariam no concurso, na carreira futura, ou mesmo programar o meu estudo para que eu conseguisse estudar para concursos que foram surgindo durante a faculdade. Eu sempre me dediquei a isso, então sempre foi algo que me deixou assim, tomava minha atenção e eu planejava essa ação para isso, né, para a carreira pública. Muito interessante quando você diz isso, que já estava planejando, né? Então você já fez assim um roteiro, você sabia o que queria, era um concurso público. E que te chamava atenção também a função que você iria exercer nesse concurso que você passasse. Mas havia todo um planejamento, né? Para tanto. Não foi assim alguma coisa que veio sem querer, né? Não, foi desde o começo da faculdade eu já estava certo, então eu me focava nisso, né, para a carreira pública. Quando eu comecei a faculdade, eu mencionei trabalhar no Ministério Público, eu já trabalhava no Ministério Público, mas como era oficial de promotoria aqui na região metropolitana. Então eu já tinha conhecimento daquilo que eu mencionei, de conversar com um profissional, saber qual é o trabalho, eu já estava trabalhando junto a uma promotora, um promotor de justiça. Então eu já vislumbrava qual era o trabalho, já tinha essa... Mas isso quando? Quando estava... No começo da faculdade. No começo da faculdade de Direito. Você entrou com um estágio, então? Não, era servidor. Servidor já? Servidor. Você passou, é verdade. Você passou no primeiro concurso público. Eu passei no primeiro concurso público, eu iniciei em 2005. Lembro, acho que abril de 2005, abril, maio. E que foi o semestre que eu comecei a faculdade de Direito. Então, foi assim, ao mesmo tempo. Então, daí foi se confirmando aquela minha expectativa com a faculdade e com a carreira pública. E daí, já conhecendo a faculdade, conhecendo o Direito ao longo, né, dos meses e trabalhando diretamente com profissionais, né, que exercem profissão de Direito, daí meio que foi confirmando, né, esse meu plano. Que bom. Bom, em que momento você pensou em fazer o concurso para a Defensoria Pública e já estava totalmente ciente do que você gostaria de fazer na área de Direito, é isso? Assim, totalmente, assim, a palavra totalmente, assim, como assim, não, defensor público foi só quando eu já fui defensor, quando eu já era defensor público. Aqui no Paraná, a Defensoria Pública, a história dela é meio recente. Então, quando eu estava na faculdade de Direito, não tinha defensoria, não tinha defensor público. Quer dizer, tinha profissionais que exerciam a função de defensor público. Então, tinha ali um departamento de defensoria pública que prestava assistência jurídica. Até hoje tem
ainda profissionais que estão na Defensoria Pública, que são dessa época, né, desde 87, 88, que estavam atuando na assistência jurídica aqui do Estado do Paraná. Certo. Mas como instituição, assim, tipo, a Defensoria Pública, uma carreira da Defensoria Pública, concursos da Defensoria não existia. Então, não estava no meu horizonte ali, na faculdade, ser defensor público, que não era uma carreira, assim, nos apresentada como estudante. Então, ali na semana acadêmica, tinha um advogado, tinha um juiz, tinha um promotor. Tinha um procurador de Estado, às vezes, ou alguma outra profissão jurídica, assim, procurador, advogado de organização civil, mesmo assim, ainda advogado. Então, essas eram as carreiras que estavam presentes durante a faculdade. E dessas carreiras, o que eu mais me identificava era o Ministério Público. Então, o Ministério Público do Estado do Paraná. Então, era isso que era buscava. Então, eu estava, assim, com o objetivo determinado nisso. No meio da faculdade, eu passei também para um outro cargo de servidor no Ministério Público, mas não estadual, federal, Ministério Público Federal. Fiquei nele até assumir o cargo atual de defensor público. Mas foi só estudando pro Ministério Público, depois da faculdade de Direito, eu fiz a escola, a FEMPAR, a Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, 2011, 2012. Foi estudando lá que eu conheci a Defensoria Pública. Eu lembro que numa aula, eu lembro assim, bem marcante, assim, foi numa aula do hoje Procurador de Justiça, professor Fábio Guarani, aula de direito penal, foi 19 de maio, eu sei porque ele estava, foi o dia que foi promulgado, 19 de maio de 2011. Ele falou, pessoal, quem está estudando aí para o Ministério Público do Paraná e não tem 3 anos, precisa de prática e tal, olha, hoje foi aprovada a lei da Defensoria Pública e não exige a prática de 3 anos para fazer o concurso, que é algo que hoje existe, mas na época não precisava. Então, quem não tem a prática e está estudando, pense, né? Ele colocou assim como, olha, uma possibilidade. Sim. Quem está estudando no Ministério Público e não tem 3 anos ainda, que era o meu caso, né? Que eu tinha me formado em 2010, então precisava ainda mais 2 anos para me formar. Olha, é uma possibilidade para você de carreira. Aquilo anotei e tal, eu fui atrás, me interessei e tô aí, né? Que bom. Eu vou pedir então para o Eduardo colocar para nós a sua foto, quando você estava... Nossa. Então, o que significa essa foto, Fernando? Vamos lá. Então, essa aí bem lá tempo atrás, como eu falei, estudando para a Defensoria Pública. Ok. Como mencionei, tipo, carreiras públicas, existe concurso, existe uma série de preparação que não é pontual, não é ali de um momento, e isso eu tinha esse discernimento. Nessa foto eu estava indo para a prova oral da Defensoria Pública, 2013, eu acho, isso, maio de 2013. Que já havia passado na primeira fase. Já havia passado na primeira fase havia passado na segunda fase. São duas fases. A segunda fase foram 2 provas, então 2 provas distintas, e daí foram para a prova oral. Ok, Eduardo, obrigada. Então, aí, nesse momento, você já estava fazendo a terceira fase, que era a prova oral. Exatamente. E continua lá até hoje? Está há quantos anos na Defensoria Pública? Vou completar 10 anos 10 agora anos. De Defensoria Pública. Muito bem, parabéns. Agradeço muito a sua participação no programa Profissões. Eu que agradeço. Tem algum recadinho bem breve, assim, algumas palavras-chave para falar para os nossos estudantes? Resumindo o que eu falei no começo desse bloco, Okay. É muito importante conhecer a faculdade, muito importante ir nessas feiras de profissões, ver como que é o curso, e tão importante quanto é conhecer um profissional que exerce, e daí você avaliar. E é importante avaliar se o profissional está bem realizado, se ele gosta ou não gosta, para essa decisão muito importante. Isso acontecer. O quanto antes fizer isso, mais maduro e mais certa vai ser essa escolha profissional. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. E já convidamos para que participe de um próximo programa conosco. Aceito. Ficamos hoje por aqui, programa Eureka, série Profissões. Até o próximo programa.